Fortaleza da nossa cidade é você. Fala, torcedor cearense, seja muito bem-vindo ao Resenha de Artilheiro aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Aqui você fica por dentro de tudo sobre o nosso futebol. E hoje temos uma edição recheada de informações. O Vozão segue 100% no cearense, batendo o Iguatu por 1-0 e tem mais. Um jogaço entre Floresta e Ferroviário terminou em um empate eletrizante. Vamos falar também sobre o confronto entre Tirol e Cariri, que vai rolar hoje à noite. No Fortaleza tem reforço novo na área e o clube está prestes a fechar com um novo patrocinador master. E não para por aí, tá? Tem ciclismo. Vamos falar com o presidente da Federação Cearense de Ciclismo hoje no primeiro bloco. No segundo bloco, a classificação do Campeonato Cearense. Tudo isso e muito mais. Então fica ligado com a gente, não sai daí, porque quem comenta hoje é Hugo do Vale e Maurício Holanda Filho. Hugo do Vale, bom dia, campeão. Bom dia, João Paulo Quintela, a todos os amigos da TV Câmara Fortaleza 7.2, ao telespectador que está acompanhando a gente por aqui, né? Muito futebol para a gente comentar. Tem Ceará, Fortaleza joga hoje, ontem o Ferroviário quase se prejudica, fica quase de fora da competição, mas conseguiu um empate heróico, né, contra a equipe do Floresta. E vamos que vamos, né? Falar de futebol que é sempre bom. E esporte em geral, né? Esporte geral. Maurício Holanda Filho, campeão. Satisfação te ter aqui mais uma vez. Que dupla é essa, hein, garoto? Bom dia, Quintela. Bom dia, Hugo. É nóis. Satisfação sempre estar aqui. Como o Hugo falou, muita coisa pra gente dissertar aí. O Ceará jogou ontem, Fortaleza joga hoje. Ferroviário quase se complica. E a gente sabe que numa primeira fase de tiro tão curto, como é a do Campeonato Cearense desse ano, vacilou, irmão. Não dá tempo, não tem para recuperação, não. Ferroviário ainda está numa situação complicada, mas já tem uma leve esperança depois daquele ter ido buscar aquele resultado de ontem, um jogo de 6 gols, né? E também o jogo do Vozão, que nós vamos já falar um pouquinho a respeito. Tá bom, bora começar falando sobre o Ceará. O Vozão segue em grande fase. O Ceará venceu o Iguatu por 1-0 e chegou à sua terceira vitória seguida no estadual, mantendo os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A. Já o Iguatu segue com dificuldades na competição, na última colocação do Grupo B. Tá aí os gols, aí os lances, os melhores momentos do jogo. Hugo do Vale, que fez essa partida, fala pra gente como é que foi a equipe do Ceará, a situação do Iguatu, enfim. Cara, vamos falar primeiro do Iguatu, né, que está treinador novo. A gente viu até um modelo muito defensivo e que funcionou durante boa parte do jogo. As ações do Ceará eram sempre terminadas ali próximo à grande área da equipe do Iguatu. O Ceará teve dificuldade para furar o bloqueio da equipe do Iguatu. É uma equipe que pode ter sim uma progressão boa dentro da competição. Eu acho que fora o Campeonato Cearense, o Iguatu também tem que estar preocupado com o desenvolver da temporada, até porque vai jogar Campeonato Brasileiro novamente. Então é uma equipe que a gente tem a expectativa que melhore. Já o Ceará, o Condé continua, né, na busca do time ideal, o time titular ideal, né? Vem fazendo ainda modificações, experimentos, mudanças, variações. Ontem a gente teve Matheus Pereira, teve Éder e teve o William Machado, né, como titulares. E o Ceará se comportou bem. Acho que os 3 jogadores foram muito bem durante a partida. O Ceará também teve uma nova formação de ataque e ficou claro que o Ailon não pode ficar de fora dessa equipe, assim como no ano passado. Ele é o jogador mais técnico, é o jogador que pode ser sacrificado para poder fazer mais de uma função. Ajudou muito, principalmente o Fernandinho, né? Um jogador que, não só pelo gol, mas pela movimentação, né, apareceu muito bem dentro do jogo. Já o Galeano, mais uma vez, na minha opinião, foi muito mal na partida. Comprometeu não só o setor de ataque do Ceará, mas também o lado direito, que precisa de um apoio, né? A marcação hoje começa lá no campo defensivo, né? E aí ele não conseguiu contribuir. Esse lindo gol aí do Fernandinho, né, fala muito bem do que a gente estava dizendo. O sistema defensivo do Iguatu foi pego desprevenido e na primeira oportunidade que ele teve, bateu muito bem na bola. Como a gente fala, seja pênalti ou numa situação de jogo, a bola pegando na bochecha da rede fica muito difícil para o goleiro, né? Voltando a falar sobre as atuações, o Ceará teve no meio-campo a presença do Richardson junto com o Lourenço. Mais uma vez o Lourenço parece que joga no Ceará há 10 anos. É um jogador que tem muita facilidade de atuar por ali, né? O Condé também teve uma expertise de trazer o Richardson um pouco mais para o sistema defensivo.
estava jogando com 2 laterais muito ofensivos, né? Bahia e o Dieguinho. Dieguinho que estava muito bem na partida e foi substituído. Que para mim a melhor novidade do jogo, a melhor surpresa do jogo, acabou de passar o lance, né? O Fabiano Souza, esse jogador que atua ali pelo lado direito, estreou ontem já e já mostrou que tem potencial. Só um jogo? A gente vê que só em um jogo ele tem as características que o lateral do Ceará hoje precisa. Ele tem um ajuste defensivo, mas consegue chegar ao ataque também com muita força e finalizando. Para mim, como eu falei, Condé continua tentando buscar o time titular. E a cada jogo que passa, a gente vai já enxergando o titular de cada posição. Para mim, o ponto de melhoria, mais uma vez, falei do Galeano, mas para completar, Kehler, mais uma vez, não fez uma boa partida, não trouxe uma segurança. Eu acho que tem um lance que a bola passa entre a pequena área ali. Ele faz que vai sair do gol, não sai, não pega na bola e ela passa na frente de todo mundo. Muito arriscado. Não levou um gol ontem, mas em outra situação pode levar e risco é o que o Ceará não pode correr. Bom jogo para o Ceará, Maurício. Importante essa vitória, afinal de contas, mantém a liderança, 100% de aproveitamento. Não foi um jogo fácil, longe disso, mas o domínio foi do Ceará e mais uma vitória 1-0. A gente precisa falar de 2 pontos muito positivos do Ceará ontem. Primeiro, a confiança do Fernandinho, né? Um jogador que nos primeiros momentos onde teve pouca minutagem, não se saiu tão bem e ontem, jogando o jogo quase que todo, foi protagonista, fez o gol do jogo, um belíssimo gol, diga-se de passagem. E ontem a gente precisa também falar do sistema defensivo do Ceará no que se refere à dupla de zaga. A dupla de zaga do Ceará vinha errando muito nas últimas partidas. Questão do Marlon, questão do Ramon, não se encontraram. Também, muito também, porque você joga com um goleiro que não passa confiança, como o Hugo bem colocou, que ele até agora, eu não entendo essa eu não queria falar prepotência, mas insistência talvez, insistência. Obrigado, Hugo. Insistência com o Kehler, porque você tem o Bruno Ferreira que terminou a temporada muito bem, passando confiança, e o cara não tem nem chance, num período onde ele está fazendo vários testes. Por que não, no jogo de ontem, testar o Bruno, ver como ele sai, como ele se sai? Não gostei. E o Fabiano Silva, que chega do futebol português, tem certeza que é Souza? Tem. É? Então, Fabiano Souza, que chega do futebol português, já conhecia ele do Braga, fez a última temporada pelo Belenense e eu te confesso que eu não sabia que ele estava no Ceará. Foi algo tão rápido que eu não sabia que ele estava no Ceará. Ontem, quando ele entrou, claro, entrou muito bem. Gostei também. Entrou como um ponta. Precisa ser dito, ele pega um Iguatu cansado com um jogador a menos. Verdade. Porém, a gente tem que analisar alguns fatores. Cruzamento deles, como a gente estava falando aqui em off, perfeito. Questão de ser aquele lateral que chega para bater no gol. Ele chutou 2 vezes no gol com muito perigo. Verdade. Uma com a perna direita, outra com a perna esquerda, corta para dentro e tem qualidade. Então, é muito bom, porque é uma posição que a gente sabe que é carente não só no Ceará, como no futebol brasileiro. A lateral direita, a lateral esquerda, encontrar um jogador desse nível, se ele puder ter uma sequência com o nível que ele terminou a partida de ontem, o Ceará tem um grande ganho para uma Série A de brasileiro. A impressão que ficou foi A primeira boa. impressão é que fica. Eu também achei. E quem falou sobre o jogo foi o técnico Léo Condé. Após a vitória do Ceará contra o Iguatu, ele concedeu entrevista e analisou a partida. Vamos conferir o que o técnico alvinegro falou. O que mais me agradou não foi só a mudança dos atletas, né? Foi a mudança do nosso comportamento durante toda a partida. Apesar do jogo ter terminado com placar magro, né, de 1-0, mas a gente foi muito consistente e envolvente, né, durante todo o jogo, pressionando muito o adversário, a saída de bola, construindo boas jogadas pelos corredores laterais, pelo centro, né, algo que a gente estava sentindo que faltava da nossa equipe também, de buscar esse jogo por dentro. E a gente conseguiu, então tivemos uma boa variação de jogadas, mas enfim, foi uma partida assim, no todo muito positiva, né? O goleiro deles foi muito bem, fez umas defesas importantes ali que a gente poderia ter terminado com um saldo até maior. Aí, o técnico Léo Condé, à frente do Alvinegro de Porangabuçu, a gente sempre falava aqui que o Ceará acertou na escolha da permanência do Léo Condé. E, claro, esse primeiro momento é de testes mesmo, afinal de contas foram 12 ou 14 contratações, então o Ceará é uma reformulação. A gente também fala muito aqui
que no ano passado, para esse ano, no ano passado o Ceará trouxe vários atletas, mas nenhum se firmou como titular. Esta temporada já se inicia com as contratações na equipe titular, isso é interessante, como o próprio Fernandinho, o Dieguinho, o Pedro Henrique, alguns já estão rondando ali a equipe titular dirigida pelo Léo Condé. Isso é muito legal e espero que o Léo Condé consiga encontrar as melhores opções para o Alvinegro nesta temporada. O Campeonato Cearense está bombando aí, né? Terceira rodada, mas a gente lembra que só são 5 rodadas, 5 rodadas na primeira fase, então assim, passa ligeiro demais. Próximo jogo do Ceará, é isso? Isso. Então coloca em tela o próximo jogo do Ceará, que é justamente contra o Barbalha, no dia 2 de fevereiro de 2025, às 17 horas. E eu estarei lá. Eu e o Adriano estaremos nesse jogo aí, com certeza, no estádio Presidente Vargas. O que esperar desse jogo aí, né, cara? Uma consistência, né, do trabalho que vem sendo feito. Acredito que venha mais experimentos. Acho que o Ceará precisa disso, até porque o Ceará não precisa... Quer dizer, time nenhum, né, tem como meta ter só 11 titulares. Tem que ter outras situações dentro do jogo. Ontem ele testou mais algumas e acredito que contra o Barbalha também venha mais ou sequências para poder ver se tem alguns jogadores que vão render de verdade ou não aquilo que o Ceará e o Condé precisa, como também a gente ter a certeza de que outros jogadores que já firmaram as suas posições como titulares, na minha opinião, vão ali ser a coluna vertebral, né? A espinha dorsal do time do Ceará, que foi desfeita, né? Com a saída da dupla de zaga e da dupla de ataque. Você perder Saulo Mineiro e Eric Pulga, o artilheiro e vice-artilheiro da Série B. Você perder David, Ricardo e João Pedro, que foi uma das defesas menos vazadas no final da competição, também é perder muita coisa. Então você precisa ter essa base, já que o meio-campo foi mantido. Quando você tem Richardson, tem Lourenço, tem Lucas Mugni, e aí você ganha um acréscimo de Fernando Sobral, o Matheus, que por exemplo ontem deu vários indícios de que tem condições de ser titular e ainda fazendo mais uma função. Eu vi ontem o Matheus Pereira ter uma função a mais do que o Mugni. O Mugni é um jogador de organização, é um jogador que ele lê muito bem o jogo, mas o Matheus tem a infiltração. Ontem, por alguns momentos, ele fez esse movimento, inclusive até gerando uma expectativa de gol em algum momento. Um passe do Dieguinho, né, alongado dentro da área, ele aparece lá como homem surpresa. Isso é muito bom para o Ceará, né, porque o Mugni é um jogador que finaliza, mas mais de fora da área, com um chute, alguma coisa dessa forma. E você ter um jogador que entra dentro da área, driblando e encontrando algum jogador, isso é interessante, é mais uma opção para o Ceará. Só acho que muita gente está pedindo um 9 para o Ceará, é importante, mas mais importante do que o 9 é o 5. O 5, quando a gente fala, na leitura antiga, ainda, né? Não tem ainda. Sobral não é 5 já faz muito tempo, o Richardson não é 5 faz muito tempo. São jogadores que hoje atuam no futebol moderno, num 4-1-4-1, fazendo a primeira linha, a segunda linha de 4 jogadores no meio campo, atuando pelo lado direito. Por quê? Porque eles não guardam tanto a posição para poder proteger a zaga. O Richardson até fez isso ontem. Mas o Iguatu não ofereceu tanta resistência. Talvez com um time mais bem estruturado, o Ceará vá sofrer com isso e deixa a zaga exposta. Ceará desenhando já uma equipe, lógico, o Condé falou que vai continuar testando e fazendo experimentos, que a hora de fato é agora. Mas alguns nomes já vão conseguindo ali firmar o seu lugar na equipe titular, né, Maurício? Palavra que o Hugo também falou, sequência. O Ceará precisa de sequência. Legal. Quando você mexe demais no time, e tem que mexer nesse começo de temporada, porque tem a questão da minutagem dos jogadores, tem a questão dos testes, porque o Ceará está reformulando o seu elenco de uma maneira drástica, precisa ser dito. Perdeu seus principais jogadores do ano passado, com exceção do Lourenço. Na minha opinião, os principais jogadores do Ceará em 2024 foram David, Lourenço e Eric Pulga. Depois, no finalzinho, o Saulo foi muito decisivo naquelas últimas rodadas. Mas os que tiveram a melhor regularidade durante toda a temporada, principalmente na Série B, foram esses 3. O Ceará perde, só fica com o Lourenço, né? E tá aí a importância do Lourenço naquele meio campo do Ceará. Porque ele é um cara, como o Hugo bem colocou, que parece que está nos seus anos. Ele é dono do time, ele cadencia o jogo, ele acelera o jogo, ele toma as decisões, ele bate, ele chega para bater na bola parada com muita qualidade. Isso
isso aí chama atenção. O Ceará, ele vinha de três segundos tempos muito ruins. Ele fez um segundo tempo ruim contra o Tirol. Ok, só para reforçar aquilo que a gente estava conversando, né, sobre o Fabiano, né, o Fabiano Souza, lateral do Ceará, e aí o Maurício tinha razão, tá? Quer dizer, os dois tinham razão. O nome dele é Fabiano Josué de Souza, como eu falei, Silva, como o Maurício falou. E, cara, novo, viu, meu irmão? Nascido em 14 de março de 2000, tem apenas 24 anos. E tem uma informação, ele que fez a sua estreia como profissional no Brasil no jogo de ontem. Ele não tinha jogado profissionalmente aqui, ele foi para Portugal e em Portugal é que ele jogou sub-19, sub-21, se eu não me engano, lá pelo Braga também, se eu não me engano. E ontem fez a sua partida como profissional, a primeira aqui no Brasil, pelo Ceará. E aí tem razão, tá? Fabiano Souza Silva. Maurício, pode continuar, meu irmão. Retomando aqui de onde paramos, né? Tinha um pequeno probleminha técnico aqui. Questão dos segundos tempos que o Ceará vinha fazendo abaixo. Fez um segundo tempo abaixo contra o Tirol, fez um segundo tempo abaixo contra o Ferroviário e fez um segundo tempo péssimo contra o Náutico em Pernambuco. Ontem não. Ontem o Ceará, independente do Iguatu ter perdido um jogador, fez um segundo tempo constante. Manteve o nível, manteve o ritmo, por mais que não tenha sido uma grande partida e nem poderia ser, porque era um time quase que totalmente novo, bem mexido em relação ao que o Ceará vinha atuando. Iguatu me chamou a atenção negativamente. Quando a gente começou a fazer as prévias do Campeonato Cearense, eu colocava o Iguatu como quase que a terceira força. Outros diziam... Pelo histórico das últimas temporadas. Né? Exatamente. Pela consistência de trabalho, principalmente nos seus jogos em casa, né? Também. Não conseguiu ser bem nas duas partidas que fez em casa e quando saiu para Fortaleza, quando saiu para enfrentar, aí você enfrenta também um dos maiores times da competição, tem extrema dificuldade, porque o Iguatu conseguiu dificultar a vida do Ceará ali por 12, 15 minutos. Depois disso, o Ceará passou a ser protagonista do jogo e mesmo com um time muito mexido, teve as rédeas da partida quase por 80 minutos. Tá bom, quero falar agora sobre o Ferroviário, na verdade Floresta e Ferroviário, que protagonizaram um jogo de muitos gols no estádio Domingão, em Horizonte. As equipes empataram em 3-3 com o segundo tempo eletrizante. Os gols do Lobo da Vila foram marcados por Vitinho, Ícaro e um gol contra de Ramires. Pelo lado do Ferroviário, Wesley Júnior balançou as redes 2 vezes e Jefão completou o placar. Hugo do Vale, 2 equipes que eu reputo na atual temporada, tá? Aquelas as que são principais depois de Ceará e Fortaleza, principalmente quando eu olho para o cenário brasileiro. Floresta está na Série C e o Ferroviário, a terceira força do nosso estado. Eu gosto muito de usar uma expressão, né, Caio? Eu gosto muito de usar não só uma expressão, mas são 2 situações. Uma coisa é você ser, outra coisa é você estar. Verdade. Né? O Ferroviário é a terceira força do nosso estado. O Floresta está sendo a nossa terceira força nesse momento, até pelo ranking, até pela participação na Série C e o Ferroviário na Série D. Então, como você bem falou, protagonizar aí um jogo entre as 2 principais equipes hoje do nosso estado, fora Ceará e Fortaleza. Foi um jogo muito movimentado, o Ferroviário, que ao meu ver, né, começou o campeonato sem dar tanta importância. Como a gente falou, é um tiro curto, são só 5 jogos. E aí perder para o Horizonte, nada contra o Horizonte, sem querer desmerecer o Horizonte, para o Ferroviário pegou muito mal. Né? Tanto é que vai para a segunda partida e também não consegue pontuar, porque é contra o Ceará. E aí você encontra a possibilidade de pontos contra o Floresta. Floresta que é um adversário do mesmo nível, e aí fica difícil, tanto é que conseguiu um empate. Ou seja, Ferroviário com mais da metade do campeonato só tem 1 ponto. Né? E isso dificulta muito para o Ferroviário conseguir uma classificação. Não estou dizendo que não vai conseguir, mas é muito difícil mediante a competitividade que está tendo esse campeonato. Você olha para o Maracanã, é um time que sabe jogar. Você olha para o Iguatu, é um time que sabe jogar, mesmo não estando bem. E o Cariri, mesmo tendo levado uma goleada contra o Fortaleza, não é um time que você possa dizer que vai perder ou possa levar outro vexame como levou para o Ferroviário, ou para o Fortaleza. Então, um jogo que diz muito sobre o campeonato, né? O Floresta
se sai ainda melhor com esse empate do que o Ferroviário e que precisa correr atrás se quiser se classificar, porque tem outras equipes que precisam e querem estar nas semifinais melhor do que estar brigando para não cair. Né? E aí, Maurício, Ferroviário e Floresta? No que se refere à emoção, um jogão, né? Jogão de bola, um jogo cheio de reviravoltas. Verdade. Floresta, no primeiro tempo, parecia que ganhar a partida com muita tranquilidade. No segundo tempo, o Ferroviário conseguiu ali, de certa forma, equilibrar muito na base Primeiro tempo foi 2-0, né? 1-0. Primeiro tempo foi 1-0. 1-0. Os outros todos, 5 gols no segundo tempo. Isso. E parecia que ia tomar a frente do jogo. O Ferroviário consegue equilibrar ali muito na vontade. Muito na vontade, porque são elencos que se equivalem. Ferroviário e Floresta hoje têm elencos que se equivalem. Verdade. Eu acho que a grande diferença estava no banco de reserva. O Ferroviário está iniciando um projeto com um treinador estrangeiro que precisa conhecer o nosso futebol, que precisa se adaptar ao futebol brasileiro, contra um Chamusca que conhece isso aqui como a palma da mão, que tem tranquilamente qualidade para treinar Ceará e Fortaleza, os dois grandes do estado. Então isso aí pesou muito. A gente via um Floresta em campo mais bem armado, com mais recursos de jogo, com mais opções de jogo. E o Ferroviário não. Mesmo assim, no segundo tempo, muito pela força da camisa, o torcedor do Ferroviário precisa ser dito também e exaltado, foram a Horizonte, né, com numa boa quantidade, conseguiram arrancar esse empate. Mas 3 partidas, 1 ponto, é muito pouco para os planos do Ferroviário. Muito pouco. E se complica um pouco dentro da competição, porque como a gente falou, são só 5 jogos na primeira fase, tem quase que a obrigação de ganhar os 2 jogos aí para terminar de forma tranquila. E o próximo jogo, a 4ª rodada do Ferroviário, é justamente contra o Maracanã, uma equipe bem acertadinha, no que pese não esteja tão bem assim na competição até aqui, tá? O jogo vai acontecer no dia 2 de fevereiro, dia 2 é domingo, né? Domingo às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, aí o Ferroviário encarando o Maracanã. Tem o próximo jogo do... Lembrando que o Fortaleza joga hoje contra o Maracanã. Vamos falar sobre isso. Hoje Por tem isso jogo... que faz com que a gente diga que o Maracanã esteja tão bem, mas ele tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. No que Mesmo pese, que né? seja contra o No que Fortaleza. pese é Fortaleza. João, tu tá grandão aí, mas queria ir pro teu canto, ó. Não precisa ficar grande desse jeito aí. Tá grande. Tu é né? gordo. Meu amigo, 1,80 m, que quem vê pela televisão ainda tem Quem 1,80 vê, m. hein? Tirol e Cariri hoje tem mais, tá? Campeonato Cearense, afinal de contas, o Tirol encara o Cariri. Essa foi a final da Série B. da Série B do ano passado, né? O Cariri e o Tirol lá no estádio Domingão, hoje, a partir das 19 horas. E aí, o que esperar dessa partida, que é uma repetição da final da Série B do ano passado? Cara, um conselho eu dou, não vão tirando o Cariri pelo jogo contra o Fortaleza, não. Ele não é aquilo, né, que apresentou, e é mais ou menos aquilo que apresentou, mas pegando uma equipe super compacta já vem jogando há muito tempo, e com uma sede de mostrar para o torcedor que está bem, que não é aquele Fortaleza que viajou para os Estados Unidos, até porque também está em fase de reformulação. Tem uma espinha dorsal muito mais bem aparelhada, né, mas também precisa de algumas certezas. Tanto é que o Fortaleza tem um time titular, onde ele coloca só 2 jogadores de fora para poder completar a equipe para sair jogando. Né? Então, esse jogo de hoje vem para mostrar muito mais a qualidade do Cariri, assim como do Tirol, que até aqui mostra um bom futebol. Jogou contra o Ceará na estreia, logo no começo, parecia que estava meio assustado com a estreia no campeonato, mas no segundo tempo, quando fez algumas modificações, quando alguns jogadores que já são destaque desde o ano passado vieram para o jogo, como o Sidney, volante, como o Topete, que é um jogador de meia para frente, jogador habilidoso, perna canhota, consegue ajudar muito mais e agredir o adversário, mostrou mais quem ele era. Então acho que hoje é um jogo onde você vai conseguir encontrar sim qualidades nessas 2 equipes que vieram da Série B do Campeonato Cearense para a Série A, trazendo não só um novo time para a competição, mas um novo formato de administração, um novo formato de comissão técnica. 2, né? Enfim, os 2 juntos. Os 2 juntos. Maurício, cara, 2 com equipes... cores e símbolos muito bonitos. E bonitos, né? eu Você acho. vê aí Eu acho na muito tela bonito. chega destaca, né? Eu acho muito bonito, tanto o Tirol quanto o Cariri. E as cores são lindas também. Aceitamos as camisas. Ah, também, é né? verdade. Pode mandar. E aí, Maurício? Olhando pela ótica do nosso caçulinha, do nosso caçula mesmo, né, o Tirol, está na hora de fazer uma vitória. Está na hora de fazer uma vitória. Fez um excelente segundo tempo contra o Ceará.
por pouco, muito pouco, não conseguiu reverter aquele resultado do Ceará, depois de um 2-0 quase que definitivo. O Tirol entra na partida, consegue mexer, o Topete entra no jogo muito bem, muda a situação do Tirol e quase que ele tira o Ceará. Depois vai jogar fora, volta com um empate, depois de estar perdendo, e agora chegou a hora de pontuar. Chegou a hora de fazer a vitória para mostrar que realmente quer estar vivo nessa briga por essas vagas da semifinal. Olhando pela ótica do Cariri, está na hora de mostrar que aquele jogo contra o Fortaleza foi um acidente de percurso, onde ele foi realmente atropelado, não teve chance alguma, não conseguiu jogar quase que nada, mas jogou contra o maior time do Nordeste e um dos maiores do Brasil, no último brasileiro, quarto colocado, né? Então, você fala de uma disparidade técnica gigantesca. E é o momento do Cariri virar essa chave. Entender que aquele jogo contra o Fortaleza é um jogo atípico, não é o nível da competição. Ele vai enfrentar um jogo daquele ali nos 5 que ia disputar e virar essa chave rapidamente. Se conseguir isso, vai sim dificultar a vida do Tirol. Se não conseguir, tem tudo para sair de campo e voltar lá para o Cariri com 2 derrotas. Espero que seja um jogo bem interessante. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já para falar sobre o Fortaleza Esporte Clube e um bate-papo muito especial sobre mountain bike com o presidente da Federação Cearense de Ciclismo, nosso amigo João Neto. Sai daí não, que é rapidinho, tá? Já voltamos. Cada um tem uma fortaleza no seu coração. Cada um vive a cidade do seu jeito, com a sua marca e o seu olhar. Mas todos têm uma casa. A Câmara Municipal de Fortaleza. Casa do Povo, onde se plantam sementes de transformação, sempre pensando no todo, pensando em todos. Aqui a sua voz ganha força e representatividade através dos vereadores. Seus representantes no debate e na criação de leis, na fiscalização das ações da Prefeitura e na análise das contas do município, para construir soluções pensadas e planejadas para o desenvolvimento de Fortaleza. Para a gente crescer junto e tudo isso significar uma vida melhor no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Caminhando junto com a cidade, a Câmara Municipal de Fortaleza segue cada vez mais próxima e aberta ao diálogo. Sempre de portas abertas para você. Sempre feliz por ter você aqui. Eu sou o vereador Michel Lins, presidente estadual do PRD Ceará. 2025 chegou e que seja um ano abençoado para cada um de vocês. Através do nosso mandato, eu estarei rodando toda a cidade de Fortaleza, como sempre fiz, levando a sua dor para a Câmara para que a gente possa transformar num projeto de lei ou apresentar à Prefeitura Municipal de Fortaleza para que a gente possa levar soluções. Conte comigo, vereador Michel Lins, segue aí na rede social, Michel Lins, vereador. Estamos de volta e já nos despedimos de Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol. Tem os seus compromissos pela manhã, mas semana que vem tudo estará de volta ao normal, tá? Segunda e quinta-feira, às 16h30, resenha de artilheiro, tá? Toda quarta-feira, 16h30, Maestros da Bola, o podcast, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte, na FM Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13. Quero falar agora sobre o Fortaleza. O Márcio está aqui desesperado. Cadê o Leão? Cadê o Leão? Vamos começar agora, meu parceiro. Diogo Barbosa foi oficialmente apresentado como o novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2025. Na verdade, até já jogou pelo Fortaleza, né? Mas oficialmente, para cumprir aquele protocolo, foi apresentado para o torcedor do Leão. Coloca em tela
a participação aí, a entrevista do Diogo Barbosa. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ter sido escolhido para fazer parte de tudo que está acontecendo no Fortaleza. Tenho certeza que é um tempo novo, é um tempo de vitórias. Tenho certeza que será um ano vencedor, como já tem sido, né? Mas eu acho que é um momento, como vocês falaram, de conquistar grandes coisas. E eu tenho certeza, com o trabalho que tem sido feito aqui, não só da diretoria, mas de toda a comissão e de todo o grupo, eu tenho certeza que esse ano nós vamos colher coisas boas. Aos 32 anos, oficialmente apresentado como novo reforço, aos 32 anos o lateral chega para agregar experiência e versatilidade ao time tricolor. E ele falou um pouco sobre isso e a disputa com Bruno Pacheco e também Felipe Jonathan. Cara, um bom nome, para mim, honestamente para mim, Bruno Pacheco ainda seria o titular tranquilamente dessa lateral esquerda do Fortaleza. Mas assim, não deixa de ser um bom nome, né? Se eu fosse maldoso, e eu não sou, eu diria que foi preciso fazer uma reapresentação do Diogo Barbosa, porque a estreia dele foi muito discreta. Mas, falando sério agora, ele realmente teve uma estreia muito discreta no seu primeiro momento. Mas os outros dois que tiveram minutagem também, tanto o Bruno Pacheco quanto o Felipe Jonathan, não fizeram grandes partidas. É até um setor que o Fortaleza teve dificuldade no ano passado, para a gente relembrar um pouquinho aqui. Ele termina com o Eros Mancuso, que é um lateral direito, jogando pela esquerda, apesar de ter dois laterais em condições de jogo. E inicia essa temporada como um pequeno calcanhar de Aquiles do tricolor. Talvez tenha sido o único setor onde o Fortaleza teve dificuldade nessas primeiras partidas do ano, a lateral esquerda. O Diogo foi muito tímido no primeiro momento, muito tímido, ao contrário do que sua carreira diz, porque é um lateral ofensivo, é um lateral onde tem o seu diferencial na parte ofensiva. No primeiro momento foi extremamente tímido, teve dificuldade. Ali não é fácil você chegar e de cara se adaptar a um time do tamanho do Fortaleza. O Moisés ocupa também muito aquele setor, né? Então você tem que entender o período de intercalar, de passar, de fazer aquela dupla. Mas foi realmente uma partida abaixo. Deixa a desejar. Tem tudo para crescer, tem um currículo, um baita de um currículo. A gente está falando de um jogador que tem passagem para o Grêmio, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro. E chega no Fortaleza para ser titular. Mas uma coisa é chegar para ser, outra coisa é ser. Porque a gente tem um jogador que, por mais que tenha terminado a temporada na baixa, e isso precisa ser dito, é um jogador extremamente regular, que vem há alguns anos ocupando aquela lateral do Fortaleza ali de forma bem tranquila, bem discreta, mas um discreto no sentido de eficaz, de simples, que faz o básico e faz com muita qualidade, que é o Bruno Pacheco. Tá bom, um outro nome que foi também apresentado é o Gaston Ávila, né? Ele que foi apresentado, não foi nem apresentado ainda, mas já chegou e ele já falou, inclusive. Gaston Ávila, mas aí com Marcelo Boeck, né? Mais um zagueiro para esse sistema defensivo do Tricolor de Aço, que já está bem recheado, né, Maurício? Tem bons nomes e aí chegando mais um que vai chegar para brigar pela titularidade. A gente lembra que Davi Luiz ainda não estreou, mas é um nome também que está compondo ali a defensiva do Tricolor de Aço. E aí, Gaston Ávila, cara. Cara, o Gaston é um jogador que, na minha opinião, se ele conseguir se livrar das lesões, ele é o principal zagueiro do Fortaleza Esporte Clube. É um jogador que não estaria aqui em outras condições, tá? Porque teve esse problema com lesões. Não jogou em 24, né? Um jogador que foi comprado a peso de ouro para o Ajax. Pra você ter ideia, há 3 anos atrás foi comprado por 11 milhões de euros. Caramba. Um defensor. Então é um jogador de muita qualidade que o Ajax tem no Fortaleza a esperança de recuperá-lo, né? Fisicamente, tecnicamente, um jogador, como você bem colocou, não conseguiu atuar em 2024, mas que tem uma grife, tem um nome muito forte. De Rosario Central, la verdad que desde el primer día me hizo sentir muy importante en el equipo y la verdad que estoy muy contento por eso. Bueno, quiero mandarle un saludo a la Nación Tricolor, que ande bien, un abrazo grande. Pois é, ele que jogou em 23, né, cara? 24 praticamente não jogou, mas chega, como eu te falei, como você falou, aliás, se chega em condições boas, era titular dessa equipe, mas a gente tem que ver como é que ele vai se comportar nesse retorno ao futebol.
tem bons nomes, a defensiva do Fortaleza, mas ele é mais uma, tá? Uma outra novidade, Maurício, sobre o Fortaleza é que o Tricolor está prestes a anunciar um novo patrocinador master. Uma casa de apostas online será parceira do clube com um contrato de 2 anos que pode render até 70 milhões de reais à equipe cearense. Tá aí, mas é o mal da história, tá? Eu me lembro que no ano passado, quer dizer, no ano passado não, o último contrato foi de 40 milhões, ou seja, 20 milhões por ano. Agora sobe para 35 por ano, 70 milhões nesse contrato para 2 temporadas. É dinheiro, né? É muito dinheiro para o nosso futebol. Que nível estamos, né, cara? Graças a Deus que a gente está conseguindo fazer essa troca de patamar. Fortaleza puxou essa fila. Hoje é um clube que briga com os principais clubes do país. Se ainda não na receita, quem sabe algum dia. Vale lembrar que em 2024, apesar da campanha magnífica que o Tricolor fez, ele era o 15º orçamento de 20 clubes. Olha só. Para você ver ainda que engrandece ainda mais a campanha que o Fortaleza fez. Isso só engrandece. E agora sim, as cifras sendo renovadas, o trabalho sendo valorizado e permitindo que financeiramente o Fortaleza possa se manter naquele nível, né? Porque você traz um Gastão Ávila, você traz um Marinho, que já trouxe, você traz um Lucero, né? Um Pochettino, um Davi Luiz. Isso aí tem um custo, nada é de graça no futebol. E para você continuar evoluindo, é aquela história, né? Chegar no topo, às vezes, nem é tão difícil. Difícil mesmo é se manter. Perfeito. Falando de Fortaleza, o time encara o Maracanã em mais uma rodada do Campeonato Cearense nesta quinta-feira, hoje, dia 30, às 20h30, no estádio Presidente Vargas. E eu estarei lá. Eu e meu parceiro Adriano estaremos lá. Já estou combinando com ele aqui já. A gente vai levar a bandeira do Leão para esse jogo no estádio Presidente Vargas. A gente já falou sobre esse jogo? Não, né? Não. O que esperar? Não. Esperar um grande jogo contra 2 times que jogam futebol. O Maracanã, por mais que não esteja tão bem na tabela, é um time que se propõe a jogar, é um time que já dificultou a vida do Fortaleza em outros momentos. Vale lembrar dos confrontos com o Fortaleza no campeonato passado, foi um dos times pequenos que dificultou a vida do Leão. Só que a gente não sabe qual é o Fortaleza que vai a campo, né? Fortaleza está fazendo esse rodízio de jogadores, mas independente de quem colocar em campo, a gente sabe que o Fortaleza tem muita qualidade, porque se você tira um Moisés, você tem um Breno Lopes, se você tira um Lucero, você tem um Renato Kaiser, você tem alguns jogadores para estrear, você tem o Kusevich voltando, Davi Luiz prestes a estrear, é muita qualidade. Então, independente de quem entrar em campo, a gente sabe que a vida do Maracanã vai ser bem difícil hoje à noite. É verdade, cara. O Maracanã, que eu não nego aqui, Tirol e Maracanã são as minhas escolhas para a temporada, para o Campeonato Cearense. São pessoas que eu gosto, que estão à frente do Tirol e do Maracanã. Então, a gente está na torcida mais uma vez pelo Júnior Cearense. Mas é cruel. Hoje vai ser cruel, é justamente contra o Fortaleza. Que o Carireu diga, né? Hã? Que o Carireu diga, né? Que eu diga. Como você falou, né, cara? A melhor equipe do Nordeste e uma das melhores do Brasil na temporada passada. Então vai ser uma pedreira, mas são 11 contra 11, meu parceiro. Então tudo pode acontecer e isso é o bom do futebol. Vamos conferir agora como é que ficou a classificação do Campeonato Cearense até aqui, já que a gente está finalizando a 3ª rodada. A briga pela liderança está bem acirrada, tá? O Fortaleza no seu grupo e o Ceará também confirmam até aqui o favoritismo. Vamos lá, Grupo A, o Ceará Sporting Clube com 9 pontos em 3 jogos disputados, são 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Floresta, que continua ali mantendo aquilo que a gente já falava há pouco tempo, a sua regularidade como um time cearense com força, tá? 5 pontos, é o segundo colocado em 3 jogos, o Maracanã, o terceiro, só tem 2 jogos, joga hoje, pode assumir a vice-liderança, mas a gente repete, é difícil porque hoje encara o Fortaleza, 4 pontos para o Maracanã. Em quarto lugar, o Horizonte tem 4 pontos também, mas já fez 3 jogos, e o Cariri é o 5º colocado do Grupo A, zerado, nenhum ponto conquistado ainda, e nós lembramos que só fez 2 jogos também, tá? O jogo foi adiado contra o Fortaleza, já fez o jogo, vai fazer e tem só 2 jogos. No Grupo B, o Fortaleza em 2 jogos, joga hoje o terceiro jogo, tem 6 pontos. O Barbalha, segundo colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Tirol tem apenas 1 ponto conquistado, mas joga hoje também.
em 2 jogos, hoje faz o 3º jogo. O Ferroviário apenas 1 ponto conquistado pelo empate de ontem contra o Floresta, mas já fez 3 partidas. E o Iguatu apenas 1 ponto em 3 jogos disputados. Uma breve análise, Maurício, dessa tabela de classificação. No grupo A, a briga pela segunda colocação está bem acirrada, né? Legal. Palma a palma ali, com exceção do Cariri, que vamos relembrar a primeira rodada, todos os times do grupo A ganharam seus jogos contra os do B. Só o Cariri que não tinha jogado e o jogo que faltava foi justamente contra o Fortaleza, aquela goleada, né? Então ele já sai 3 pontos atrás de todo mundo. No grupo B, hoje vai dizer muito como se encaminhará. Se o Tirol ganha do Cariri, e na minha opinião tem tudo para fazer isso hoje, é o jogo para o Tirol ganhar, ele passa a brigar com o Barbalha diretamente por essa segunda vaga, dificultando muito, mas muito mesmo a vida do Ferroviário e do Iguatu, nossos representantes da Série C do ano passado, né? Junto com o Floresta, né? Então, não, Iguatu D, né? Iguatu D, era o Atlético Cearense, né? Isso. Então, hoje, Ferroviário e Iguatu torcem muito contra o Tirol. Muito contra o Tirol, para terem chance ainda na competição. Tirol ganhando hoje já dificulta muito a vida, porque fica só 2 rodadas para você tirar essa diferença de pontos. Só para a gente reforçar aqui, tá? O primeiro de cada grupo, neste caso Fortaleza e Ceará, vão para as semifinais. Os 2 próximos, segundo e terceiro, vão disputar as quartas de final. E os 2 últimos, quarto e quinto colocado de cada grupo, vão disputar um quadrangular do rebaixamento, na verdade, para fugir do rebaixamento. Os 2 que vencerem nesse quadrangular permanecem na Série A do Campeonato Cearense. Quem perder, cai para a Série B do Campeonato Cearense. Falando em Série B, a federação já anunciou aí as 10 equipes que vão participar e o campeonato vai começar no dia 9 de fevereiro. Estão na briga pela vaga da elite. São 10 equipes e está dividido em 2 grupos. O grupo A, nós temos... Coloque em tela, por favor. Em grupo A, nós temos Maranguape, Itapipoca, Atlético, Caucaia e Tiradentes. No grupo B, nós temos Quixadá e Casa, Crato, Guarani de Juazeiro e Pacatuba. Não tem não, Arte? Então, pronto. A expectativa está grande. Eu, particularmente, estou ansioso para ver o Campeonato Cearense pela Série B, com essa condição de estar começando praticamente junto com a Série A, e isso é legal também. Isso é legal, porque você tem... Equipes tradicionais, né, cara? Isso. Maranguape, né? Maranguape, Itapipoca, Crato, Guarani de Juazeiro, Icasa, Quixadá. Olha aí, que legal. Estão loucos para voltar aos holofotes do Manjadinho, né? Muita coisa. Olha, aí. Tá aí, ó. Atlético Cearense, que esteve até o ano passado. Caucaia, que também esteve recentemente. Finalista de turno, né? Itapipoca. Só time tradicional. Tiradentes da Polícia Militar. Força. Legal. A gente sabe que o nível do Campeonato Cearense 2026 será mantido, porque independente de quem subir, vai subir qualidade. O grupo do interior aí... legal, cara. Equipes tradicionais. Será que o Icasa esse ano sobe? Vem batendo na trave, né? Vem batendo na trave. Só é ruim a logística aí pro Pacatuba, né? Que a Pacatuba é aqui pertinho. E com um detalhe, né? No grupo, na Série B, eles jogam entre si. Nos grupos. Na Série A, não. Joga exatamente, um grupo contra o outro. Então, a logística é meio cruel, né? Na Série B vai sempre ficar viagem, para Pacatuba, né? É verdade. Vai ficar para Pacatuba. Ok. Eu quero agora falar sobre algo que está ganhando destaque, que é justamente o mountain bike. Vem aí o festival Urubu Racing, acho que é esse o nome, uma competição, Urubu Racing, já me corrigiram aqui, cara. Vem aí, Urubu Racing, uma competição imperdível que vai acontecer nos dias 15 e 16 de fevereiro. E para nos contar tudo sobre este evento incrível, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o presidente da Federação Cearense de Ciclismo, João Neto. Ele vai nos dar todos os detalhes sobre esta competição e o que os atletas, o público podem esperar. Fala, João, bom dia, satisfação de te receber aqui, Resenha de Artilheiro. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, primeiramente agradecer ao convite, né, de participar aqui desse programa importante, aqui na TV Câmara, que nós tivemos aqui recentemente, inclusive no auditório, a nossa festa de premiação 2024 foi aqui, aí, o que eu já aproveito para agradecer também ao presidente Léo Couto, né,
nos ajudou nesse espaço. Antes de falar do campeonato, como nós estamos em resenha de artilheiro, né, falando sobre futebol, sim. Eu sempre costumo dizer que tem dois esportes que toda criança, quando ali pequena, quer primeiro, né? Primeiro é a bola, sim, e segundo é a bicicleta, né? Toda criança tem o sonho de ganhar uma bola e uma bicicleta, é verdade. Né? Então eu acho que começa por aí essa questão lúdica da bicicleta e da bicicleta e do ciclismo como esporte, né? Então nós vamos abrir o Campeonato Cearense agora, no dia 15 e 16 de fevereiro, com a Urubu Reis, né, que está aí na tela para vocês verem. É um festival, na verdade é um festival sábado e domingo. São 2 campeonatos que a gente abre. O Campeonato Cearense ele é dividido em várias competições e campeonatos diferentes, de acordo com o tipo de bicicleta e o tipo de prova que o atleta utiliza. Quais são os tipos? São 3 tipos de bicicleta, é isso? São 3 tipos de bicicleta, basicamente, aqui no Ceará, né? Tem uma outra, mas a gente não desenvolve aqui porque é aquela de velódromo, né? Sim. Precisa ter o velódromo para desenvolver. Então nós temos a mountain bike, que é a estreia do campeonato agora, que é a bicicleta de trilha, e as competições ocorrem em trilhas. Nós temos a BMX, que é o bicicross, que acontece em pistas, né? Que aqui em Fortaleza nós temos algumas, no Centro de Formação Olímpica, na Granja Portugal, e no PC, e também pelo interior. E nós temos a mais tradicional, a mais antiga de todas, né? Que tem já um esporte mais do que centenário, né? Um esporte olímpico é mais do que centenário, que é a estrada, a bicicleta de estrada, que é aquela magrela, né? Que a turma conhece como magrela, que corre no asfalto, né? Que é uma bike de velocidade, que se utiliza o asfalto como pista de competições, né? Fala pra gente o que é exatamente o Festival Urubu Racing. O Festival Urubu Racing, tradicionalmente, ele abre o Campeonato Cearense de ciclismo, na modalidade mountain bike, né? Ele vai ocorrer em 2 provas. No sábado é uma prova que a gente chama de XCC, que é uma prova de curta duração, de 20 minutos de duração, que os atletas correm, uma prova muito rápida, precisa muita explosão muscular nessa prova, passando por obstáculos também na trilha. E no domingo a gente tem uma prova de XCO, que é o mountain bike olímpico, é da mesma forma que é feito nas Olimpíadas, que é uma prova em torno de 1h10, 1h20 de duração, com muitos obstáculos, saltos, pedras, descidas, subidas, durante o percurso, né? Que é montado um circuito, como vocês estão vendo aí na tela, esse é o circuito da prova, que acontece no domingo. Então os atletas disputam essas competições separadamente e pontuam separadamente, né? Então vai pontuando ao longo do ano e no final do ano a gente elege os campeões cearenses, né? Das modalidades, de acordo com cada tipo de campeonato desse. No caso aqui nós vamos abrir 2 campeonatos, o de XCC, que é a prova de curta distância, e o de XCO, nessa data aqui no Urubu Reis. Legal. Maurício. Guaraciaba do Norte. Olha só. A Serra da Ibiapaba, também é um lugar maravilhoso, fantástico. Os atletas correndo com aquela vista da Chapada linda, né? Perfeito. Presidente, primeiro parabenizar pelo trabalho. A bicicleta é realmente um instrumento de saúde, né? Gera saúde para a população. Eu mesmo infelizmente tive a minha assaltada. Fui para a academia de bicicleta, deixei a bicicleta lá, levaram a bicicleta. Eu nem fui mais, nem comprei outra bicicleta para pedalar e nem fiquei com raiva, não fui também para a academia. Aí o resultado você pode ver aqui. Mas só enaltecer o esporte. Mas essa é uma competição para atletas de alto rendimento, né? E o que a Federação de Ciclismo faz pelos atletas que querem iniciar? Como tem tipo categoria de base, né, no futebol. O que é que vocês fazem para incentivar as crianças, a população a praticar o mountain bike, praticar o ciclismo, praticar o ciclismo de velódromo, como você bem colocou, essas opções aí? Excelente. É importante que nós temos no campeonato, nós temos, se não me engano, 29 categorias diferentes. Então nós temos a categoria infanto-juvenil, que é a primeira categoria oficial, vamos dizer assim, de acordo com a Confederação Brasileira de Ciclismo, né, mundialmente, que é a categoria a partir dos 12 anos de idade. Então aí vai para juvenil, de 15 a 16, júnior, 17 a 18, aí entra a categoria sub-23, categoria elite. E nós temos os masters. Depois da elite nós temos master
a partir de 30 anos. E esse ano tem até uma surpresa, foi incluído a categoria Master E, que é 70 mais. Então, nós temos atletas participando desse campeonato de todas as idades. E nós estimulamos muito também a categoria Kids, que não é oficial, mas praticamente todas as provas têm a largada dos meninos, abaixo de 11 anos para baixo, né? Inclusive algumas com aquelas bicicletinhas sem pedal, que o menino vai, que é a de 2, 3 anos, né? Que ele vai com os pés no chão, patinando, né? Vamos dizer assim. E também o BMX, é uma categoria de base, de entrada. O BMX ele começa mais cedo, a partir dos 5 anos de idade, 6 anos, já tem criança praticando o BMX. E aí no futuro eles vão continuar do BMX, ou vão para o mountain bike, ou vão para o ciclismo de estrada. Mas nós temos muita participação de crianças e adolescentes nos campeonatos cearenses, porque a gente contempla todas as categorias. E até os idosos, até acima de 60 anos. Então, larga nessa prova, por exemplo, mais de 400 atletas divididos nessas mais diversas categorias. Ei, João, e ainda é possível fazer inscrição? Quem é que pode participar? Como é que funciona isso? As inscrições elas estão abertas para participar do campeonato. Essa prova também, especificamente o Urubu Race, ela é uma prova válida pelo ranking nacional, ela é homologada pela Confederação Brasileira de Ciclismo e ela pontua para o ranking nacional, os atletas. Então, os atletas têm que ser federados à Federação Cearense de Ciclismo. Lá no Instagram da federação tem todo o passo a passo. Qualquer pessoa pode se filiar. Deixa o arroba aí para a turma. Arroba FCC. Underline ciclismo, né? Desculpa. Acho que a gente tem um crédito aí, pode colocar. Vai, continua. Então, essa prova, além de pontuar para o Campeonato Cearense, ela pontua para o ranking nacional. Então, os atletas também entram no ranking nacional, que também vai somando pontos ao longo do ano, né? E no final do ano tem os campeões do ranking nacional. Então precisa ser federado para participar das categorias oficiais. Mas nós temos categorias também amadoras, que a gente chama, que são categorias para pessoas que não treinam com tanta regularidade. Então, inclusive tem categorias, por exemplo, amador A, que é acima de 30 anos, amador B, acima de 40 anos. Tem categoria que alguns chamam de pesadão, que é o pessoal acima de 100 quilos, né? Que não são categorias válidas pelo Campeonato Cearense, mas que todas as provas a gente coloca para também estimular as pessoas a terem a experiência de disputar uma competição de ciclismo, né? Então, tem bastante gente nessas categorias também. Legal. Então a gente deixa aí as informações, @FCC_ciclismo, que é o Instagram, tem todas as informações e tem um contato também aí que você pode entrar. É o WhatsApp, presidente? WhatsApp. 98970-9047, DDD 85, 98970-9047, você fica por dentro aí desta competição. É apenas a abertura do campeonato, então tem muita coisa aí durante o ano. 23. São 23, né, cara? A gente vai receber em outros momentos, com certeza, o presidente João Neto. João, muito obrigado pela tua participação, campeão. A gente espera recebê-lo aqui em outros momentos e vamos trazer, sei lá, os competidores também em algum momento, a gente trazer outras informações sobre a Federação de Ciclismo. Só falar uma coisa importante também, assim, agradecer também, a gente está em parceria, está em processo de desenvolvimento uma parceria com o Sesc Ceará, né, através do gerente de esportes Arquimedes, que a gente o Sesc vai entrar aí como um apoio, um patrocinador do Campeonato Cearense de Ciclismo. A gente está em andamento essa tratativa. E o Sesc também é muito importante no desenvolvimento do ciclismo, para a entrada com parceiro. O Sesc hoje faz o Ciclo-Sesc em praticamente todos os municípios de Fortaleza, que são passeios ciclistas para estimular a prática do ciclismo. Então, eu não podia deixar de registrar também aqui essa parceria com o Sesc. Claro. Maurício, obrigado, campeão. Satisfação enorme. Estar aqui com o presidente também, o Resenha de Artilheiro sempre abrindo espaço para outros esportes. Isso é muito legal, uma modalidade totalmente inclusiva. E eu digo para o pessoal, até mais do que o futebol que a gente vivencia no dia a dia aqui, quem puder, compre uma bicicleta, faça isso, porque eu notei a mudança da minha qualidade de vida em algumas coisas que você deixa de tirar o carro da garagem para fazer, além de economizar, você está mudando seu dia a dia, você está melhorando sua qualidade de vida. Isso aí, a longo prazo, você melhora a qualidade de vida de uma população, o que gera só benefícios para uma comunidade toda, né?
Beleza. Valeu, meu povo. A gente, desta forma, finaliza, fecha mais uma edição do Resenha de Artilheiro. Deixo aqui o meu agradecimento a toda a equipe técnica, tá? E a gente se encontra na próxima segunda-feira, já no horário normal, 16h30, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, sempre com aquela resenha esperta, com muita informação sobre o nosso futebol. Toda segunda e sexta-feira, das 11 às 13, estamos na FM Fortaleza 90.7 também para falar do futebol cearense. Valeu pela companhia até agora e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço forte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.